Casamento bíblico ou tradição religiosa? Abençoados, eu quero começar este estudo fazendo algumas perguntas. Onde está escrito na Bíblia que um homem e uma mulher precisam ir ao cartório para que Deus reconheça o casamento deles? Onde está escrito que precisam entrar em uma igreja, ficar diante de um padre ou de um pastor e receber uma bênção para que aquela união seja considerada casamento? E mais, se essas coisas não existiam nos dias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Jesus e dos apóstolos, como o casamento funcionava naquele tempo? Essa é a pergunta que nós vamos investigar hoje neste vídeo. E já quero deixar algo muito esclarecido aqui. Este estudo não é contra o casamento civil. O casamento civil possui uma importância jurídica enorme na sociedade moderna. Ele estabelece direitos, deveres, patrimônio, herança e várias outras proteções legais. Também não estou dizendo que alguém não deve fazer uma cerimônia religiosa se desejar. A pergunta desse estudo é outra. Podemos transformar essas instituições modernas em mandamentos bíblicos e dizer que quem não passou por elas está vivendo automaticamente em pecado? É aí que precisamos separar três coisas: Bíblia, história e tradição. São esses três pontos. Primeiro ponto: como era o casamento na Bíblia? Vamos começar pelo princípio. Quando abrimos o Antigo Testamento, não encontramos cartório, não encontramos certidão de casamento, não encontramos pastor celebrando o casamento e também não encontramos padre declarando: eu vos declaro marido e mulher. Então, como as pessoas casavam? O casamento estava ligado à família, ao compromisso, ao reconhecimento social e à constituição daquela nova família. Um exemplo maravilhoso está lá em Gênesis, capítulo 24. Abraão queria encontrar uma esposa para seu filho Isaque. Os irmãos conhecem a história, né? Então ele chama o seu servo e estabelece um juramento. Preste atenção. Existe família, existe compromisso, existe consentimento, existe responsabilidade, mas não existe cartório, não existe igreja, não existe pastor realizando cerimônia. Quando Rebeca chega até Isaque, Gênesis capítulo 24, verso 67, diz as Escrituras: Isaque a levou para a tenda de Sara, sua mãe, tomou Rebeca e ela lhe foi por mulher. É extremamente simples. O texto reconhece Rebeca como mulher de Isaque. Onde estava a certidão? Não existia. Onde estava a cerimônia religiosa realizada por um sacerdote? O texto não apresenta nenhuma. Isso significa que não havia casamento? Claro que havia. O que não havia era o modelo institucional moderno de casamento que conhecemos hoje. Outro ponto: o casamento era um compromisso sério. Agora não podemos cair no outro extremo. Dizer que não existia cartório não significa que qualquer relacionamento sexual automaticamente constituía um casamento. Existiam costumes, existiam compromissos familiares, existiam responsabilidade, existiam testemunhas e existia também o reconhecimento social. Portanto, casamento bíblico não significa fiquei com alguém ontem e pronto, estamos casados. Não é isso. Aqui nós estamos apenas mostrando
que a forma jurídica e religiosa moderna não pode ser transportada para dentro de um texto escrito milhares de anos atrás. São contextos históricos diferentes. E como era no tempo de Jesus? Quando chegamos ao Novo Testamento, continuamos encontrando casamentos. O Messias participou de uma festa de casamento em Caná, registrada em João capítulo 2. Havia celebração, havia família, havia convidados, havia costumes judaicos, mas, novamente, precisamos tomar cuidado para não imaginar uma cerimônia do século XXI acontecendo no primeiro século. Jesus não estava sentado assistindo um pastor moderno realizar uma cerimônia de casamento. Era outro mundo, outra sociedade, outro contexto. É justamente aqui que muitos erros de interpretação começam. Nós pegamos nossas instituições atuais e colocamos dentro do mundo bíblico. Depois lemos o texto como se aquelas instituições sempre tivessem existido. Não existiam. Quando a igreja, então, passou a regulamentar o casamento, agora precisamos sair por alguns minutos das escrituras e entrar na história. Porque esse é exatamente o propósito dessa série de estudo. Não abandonar a Bíblia, mas compreender também o mundo que veio depois dela. Durante os primeiros séculos do cristianismo, o casamento não funcionava da maneira sacramental e institucional que posteriormente encontramos no cristianismo medieval. Ao longo dos séculos, a igreja foi aumentando sua participação na regulamentação do casamento. Um marco importante aconteceu no ano de 1215, no Quarto Concílio de Latrão. Entre outras questões, houve preocupação com a publicidade dos casamentos e com os chamados casamentos clandestinos. Depois, chegamos ao século XVI. No Concílio de Trento, em 1563, a Igreja Católica estabeleceu, para os lugares em que a norma fosse promulgada, requisitos formais envolvendo a presença do sacerdote e testemunhas para a validade do casamento católico. Percebe aí, meus queridos, a distância da história? Estamos falando de acontecimentos ocorridos muitos séculos depois dos apóstolos. Portanto, quando encontramos determinada forma de casamento na história da igreja, precisamos perguntar: isso estava no texto apostólico ou foi regulamentação desenvolvida posteriormente? Essa pergunta não é um ataque ao cristianismo, é história. E o casamento civil? Com o desenvolvimento dos estados modernos, o casamento também passou cada vez mais para a esfera civil. O Estado precisa saber juridicamente quem é casado com quem. Por quê? Porque existem questões relacionadas a patrimônio, herança, filhos, responsabilidades, benefícios, separação, direitos e deveres. Por isso, o casamento civil possui enorme importância hoje. Mas, perceba novamente, importância jurídica não é a mesma coisa que mandamento bíblico. Uma coisa é dizer é prudente e juridicamente importante regularizar sua união. Porém, outra completamente diferente é dizer Deus não reconhece você porque não existe um documento do Estado. Onde está escrito isso? Essa é a pergunta. Agora chegamos num ponto que muitos usam, né? A tal da fornicação. Então aqui chegamos a uma palavra que causou medo em muita gente durante gerações. Fornicação. Quantas pessoas ouviram
Vocês moram juntos, mas não casaram no cartório, estão em fornicação. Tum. É por aí que o sistema pega. Ou então, não receberam a bênção religiosa, estão em fornicação. Mas será que era isso que os escritores do Novo Testamento queriam dizer? A palavra grega, frequentemente traduzida por fornicação, é porneia. Essa palavra possui um campo de significado relacionado à imoralidade sexual, prostituição e relações consideradas sexualmente ilícitas no contexto bíblico. O cartório moderno não existia. A cerimônia evangélica moderna não existia. Portanto, não podemos simplesmente colocar essas instituições dentro da palavra grega. Precisamos sim descobrir o que aquela palavra significava para quem escreveu e para quem recebeu o texto. Isso é exegese. Isso é contexto. Um outro ponto também. A Bíblia não pode ser interpretada de trás para frente. Não podemos pegar uma instituição do século XXI e colocá-las dentro do primeiro século. Primeiro precisamos perguntar o que aquelas palavras significavam naquela sociedade. Como que aquelas pessoas viviam? Quais eram seus costumes? Quais eram suas leis? Depois, fazemos a aplicação para a nossa realidade. Quando fazemos o contrário, existe um grande risco. Transformamos tradição em escritura. E depois, defendemos a tradição dizendo, está na Bíblia. Quando, na realidade, talvez esteja na nossa interpretação da Bíblia. Então você está dizendo, não precisamos casar no civil? Esse não é o argumento desse estudo. Precisamos novamente separar mandamento bíblico de responsabilidade jurídica. Eu não posso abrir a Bíblia e dizer que Abraão apresentou uma certidão de casamento. Não posso dizer que Isaac levou Rebeca ao cartório. Não posso dizer que os apóstolos estabeleceram o casamento civil moderno. Isso seria colocar uma instituição posterior dentro de um mundo em que ela não existia dessa forma. Mas nós também não vivemos no mundo de Abraão. Vivemos em uma sociedade moderna organizada por leis. E essas leis podem estabelecer direitos e responsabilidades entre duas pessoas que decidiram construir uma família. Por isso, existe uma diferença enorme entre dizer eu preciso de uma certidão para Deus reconhecer minha família e dizer eu decidi formalizar juridicamente minha união porque quero proteger a família que estou construindo. Veja a diferença. São argumentos completamente diferentes. O casamento civil também pode ser um ato de responsabilidade. Quando duas pessoas constroem uma vida juntas, começam a existir questões que vão muito além do sentimento. Patrimônio, como eu falei, filhos, herança, responsabilidades financeiras, decisões importantes em momentos difíceis e até as consequências jurídicas de uma eventual separação ou falecimento. As regras específicas variam conforme o país e o lugar onde a pessoa vive. Por isso, quem pretende construir uma família precisa conhecer as leis que se aplicam à sua situação, ao seu país. Então, eu não apresentaria o casamento civil como você precisa disso para Deus reconhecer seu casamento. Não tem base bíblica para isso. Eu apresentaria como conheça as consequências jurídicas da decisão que vocês estão tomando. Por quê? Liberdade também exige responsabilidade.
Por isso que tem muitos casamentos aí se desfazendo fácil e fácil. Ou seja, se eu decido compartilhar minha vida com outra pessoa, construir patrimônio, ter filhos e envelhecer ao lado dela, não devo apenas pensar o que é melhor para mim. Preciso pensar, se alguma coisa acontecer comigo amanhã, como ficará a pessoa que construiu essa vida comigo? E a mesma pergunta deve ser feita pelo outro lado. Isso é responsabilidade. Existe ainda outra coisa completamente diferente aqui: a cerimônia. Para muitas pessoas, entrar em uma igreja, vestir uma roupa especial, reunir familiares e amigos e registrar aquele momento é a realização de um sonho. E não existe problema nenhum nisso. Se o casal deseja fazer isso, faça, celebre, tire fotografias, faça vídeos, publique, guarde o álbum, reúna a família, transforme aquele momento em uma lembrança para toda a vida. O problema começa quando aquilo que era uma escolha se transforma em uma exigência divina. Uma coisa é dizer, eu quero receber uma bênção religiosa. Outra coisa é dizer, sem essa cerimônia, Deus não reconhece vocês como um marido e mulher. Como assim? Mudou o Deus da Bíblia para o Deus do século XXI? Não. Então, novamente perguntamos, onde está escrito? Existem três coisas diferentes. Talvez essa seja a maneira mais simples de entender todo esse estudo. Primeiro, o casamento nas Escrituras. Precisamos estudá-los dentro do contexto histórico em que aconteceu. Segundo, a celebração religiosa. Ela possui valor espiritual, cultural, familiar e emocional para quem deseja realizá-la. Terceiro, o casamento civil. Ele pertence à organização jurídica da sociedade e pode trazer direitos, deveres e proteção para a família. As três coisas podem caminhar juntas. Não existe problema nenhum nisso. O problema aparece quando misturamos tudo e declaramos: a Bíblia manda fazer exatamente assim. Quando dissermos que a Bíblia ordena alguma coisa, precisamos estar preparados para mostrar onde ela ordena. Este vídeo não foi feito para incentivar ninguém a abandonar o casamento civil. Torno a repetir, muito pelo contrário. Se você está construindo uma família, informe-se, conheça seus direitos, conheça seus deveres, pense no seu cônjuge, pense nos seus filhos, pense no amanhã. Responsabilidade também é uma demonstração de amor. Também não estamos dizendo que uma cerimônia religiosa seja errada. Se esse é o sonho de vocês, celebrem. O que estamos questionando é transformar uma tradição ou uma instituição desenvolvida historicamente em um mandamento que colocamos na boca de Deus. E essa diferença precisa ficar muito clara. Nem tudo o que é bom precisa ter sido ordenado na Bíblia para continuar sendo bom. Uma cerimônia pode ser bonita sem ser um mandamento. Um registro civil pode ser prudente e responsável sem precisar estar em Gênesis. E uma tradição pode ter valor sem precisar ser chamada de doutrina divina. Quando conseguimos fazer essa separação, não precisamos atacar a tradição. Apenas colocamos cada coisa no seu devido lugar. Amém, meus queridos? No próximo estudo, nós vamos entrar em uma questão ainda mais delicada. Jesus realmente proibiu uma pessoa divorciada de construir sua vida? Ou seja, contrair um novo matrimônio? Então nós vamos analisar a carta de divórcio de Moisés. Vamos entrar na discussão que existia no tempo de Jesus. Vamos analisar Mateus 19
e vamos colocar Paulo em 1 de Coríntios 7 dentro dessa conversa, sem medo, sem condenação antecipada e sem colocar dentro do texto aquilo que o texto não diz. Bíblia, história e contexto. Porque examinar não é repetir, é discernir. Amém, meus queridos? Ficamos por aqui. Seu irmão em Cristo, Orlando Alves. Graça e paz.